Boa noite, boa noite. Vamos chegando para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro 2.0, segunda edição do Clube do Livro do Instituto Luz Sol. E hoje vamos continuar nossos estudos sobre o livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Especificamente, a terceira parte aqui das nossas lives, da primeira parte desse livro que se chama Primórdios, que traz toda uma base de entendimento das constelações familiares para a gente ir se aprofundando nos ensinamentos sistêmicos para a transformação da nossa vida. Tá? Quero dar boa noite para quem assiste ao vivo, boa noite para quem assiste no modelo gravado. Hoje aqui é um dia de feriado. Acredito que, se eu não me engano, esse feriado é só para quem é do estado de São Paulo, né? Então, pode ser que para alguns não seja feriado. Para nós aqui é um feriado hoje. Então, vamos aproveitar esse tempo para estudarmos, aprofundarmos e nos especializarmos na constelação familiar de uma forma bem detalhada, bem progressiva e bem profunda, que é a maneira como eu gosto de ensinar, de trazer os ensinamentos da constelação, para que a gente aí utilize esses ensinamentos para nossa transformação pessoal e também para aqueles que são terapeutas que estão buscando contribuir para a vida das pessoas com sua carreira de terapeutas, tá? Bom dia, Marina. Bom dia, Sandra. Bom dia, o restante do pessoal. Então, vamos nos preparando para iniciarmos a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos conversar com uma parte da área, com uma parte desse livro que está conectada com a área de casal, principalmente, e ele traz também já umas questões do nosso relacionamento com Deus, né? Então é uma parte extremamente interessante para a gente corrigir determinadas questões que podem determinar o resultado da nossa vida, na área de casal e também no nosso caminho espiritual e em outras áreas da nossa vida que podem determinar muitos resultados. Boa noite, Regina. Que bom ter você aqui também. Então, bora lá, vamos nos organizando para começar. Tá? Lembrem-se sempre de convidar os seus companheiros aí de, de caminho, de jornada, para que a gente se conecte nessa etapa aqui da nossa jornada. Eu vou conectar aqui também o pessoal do Instagram para a gente fazer aquela movimentação
no Instagram também, com os membros do Clube do Livro, com os alunos, das formações. Estamos aqui num ambiente novo para o nosso Clube do Livro, o YouTube, né? Antes a gente fazia totalmente pelo Instagram e já vamos iniciar a nossa aula propriamente dito. Pronto. Bora lá então darmos início. Para quem não assistiu às outras lives, tá lá no Telegram, tá no nosso canal do YouTube, essas daqui que são pelo YouTube, e depois as que estão no Instagram também vão ser migradas gradativamente para o YouTube também. Tem muitas pessoas que preferem, né, assistirem via YouTube, que pode acelerar. Então, bora lá. Vamos iniciar, então, o conteúdo da nossa live de hoje. Muito bem. Então, como eu disse, hoje é a parte 3 da primeira parte do livro, que chama Primórdios, que trazem aí uma base para nossa compreensão desse livro, uma parte introdutória que coloca uma base da constelação familiar, princípios de base, né, os primórdios, o início, e assim ele vai aprofundando nas compreensões dentro do livro. E na aula de hoje, ele traz uma compreensão mais profunda sobre ordens do amor dentro das relações de casal. E o, o nome dessa parte aqui que nós vamos fazer a live, o que começa ali, é como se fosse a subparte, ele chama de ordens do amor entre o homem e a mulher e em relação à totalidade que nos sustenta, ou seja, em relação ao divino, a nossa relação com Deus também, né? E por isso que é um capítulo extremamente importante. E a área de casal, ela determina muitos padrões da nossa vida, que se a gente não corrige, começa a influir em outras áreas e limitar, criar amarras, padrões repetitivos, cargas, né? E vai enroscando muita coisa. E ele começa essa parte dizendo o seguinte: o masculino e o feminino se complementam um ao outro, como uma forma de se tornarem inteiros e potencializados. São interdependentes. Aqui eu coloquei o ensinamento que ele passou utilizando as minhas palavras, porque a linguagem do Bert Hellinger é uma linguagem que muitas vezes é metafórica e muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender determinados pormenores. Então, eu peguei os ensinamentos e coloquei num, num parágrafo mais didático para vocês conseguirem absorver o ensinamento. Depois, se vocês quiserem ler, aí isso está na página, pelo menos do livro físico aqui, está na página 60, tá? Então, o entendimento é o seguinte: o masculino e o feminino se complementam um ao outro, como uma forma de se tornarem inteiros e potencializados. Eles são interdependentes, ou seja, o masculino se complementa no feminino, é uma parte que lhe falta.
Então ele se complementa, se torna inteiro nesse contato com o outro e também se potencializa. Não sei para quem já estudou, para as pessoas que estudaram já a medicina chinesa, que tem os movimentos do Yin e do Yang, que tem a ver com o masculino e o feminino, quando você baixa muito o feminino, isso também começa a comprometer o masculino. Então, as polaridades, elas são interdependentes. Imagina o símbolo do Yin, aquele símbolo do Yin e do Yang. Se você compromete uma parte, o todo vai ficar afetado. Então, o masculino e o feminino, além deles se complementarem, eles se potencializam. Por exemplo, uma mulher super feminina, plena no seu feminino, ela vai potencializar um homem no seu pleno masculino, se eles estiverem juntos, e vice-versa. Cada um vai potencializar o outro para que tenha uma expressão ainda mais forte, ainda mais intensa, nesse relacionamento entre eles. É uma espiral ascendente quando isso está alinhado. Tá? E o homem, né, por exemplo, quando eu entrar na questão de ânima e de ânimos, né, o homem ele possui o masculino e o feminino dentro de si. A mulher possui o masculino e o feminino dentro de si também. Cuidado quando eu falar masculino e feminino, vocês já projetarem homem e mulher. Ambos têm as duas polaridades dentro de si. Agora, tem umas especificações no relacionamento homem e mulher, que aí são dinâmicas mais apropriadas relacionadas com a polarização ou não no homem no masculino, da mulher no feminino e outras dinâmicas referentes a essas polaridades, que eu vou explicando para vocês em detalhes. Então, e ele diz o seguinte: quando uma relação de casal inicia-se apenas por motivos superficiais, questões externas, forçadas, e não por essa atração mais interna do feminino e do masculino, um com o outro, é uma relação sem alicerce. Se ela não está embasada, se ela não está embasada numa questão mais profunda, onde o outro olha o outro verdadeiramente na sua essência e é pautada por questões de status, só estética, e perde uma conexão com esse núcleo mais profundo de, de olhar para a pessoa que está na sua frente, na sua essência, essa relação tende a se construir por motivos bem voláteis, né? Olha, eu vou até ler para vocês, o que ele traz aqui, ó, em relação a isso, ó. Faz parte, em primeiro lugar, das ordens do amor entre o homem e a mulher, que o homem queira a mulher como mulher, e a mulher queira o homem como homem. Desse modo, se numa relação conjugal o homem ou a mulher se querem principalmente por outras razões, por exemplo, para a diversão ou, ou apenas para o sustento, ou porque o outro é rico ou pobre, culto ou iletrado, católico ou evangélico, ou porque querem conquistar, proteger, melhorar ou salvar o outro, ou ainda porque o querem, como se diz com belas palavras, como o pai ou a mãe dos próprios filhos, então a casa foi construída sobre a areia, e dentro da maçã já se encontra o verme. Por quê? Porque essas questões
são voláteis. E num momento da vida pode estar lá na relação, e no outro momento podem não estar lá. Então, se a relação ela é construída só com se ela é construída como um meio para um fim, em algum momento, se isso deixar, né, nem que seja temporariamente, de existir, a relação pode correr um determinado risco. Então, precisa ser um nível de conexão mais profunda. E outro ponto que ele coloca é: uma relação de casal, para ter força e longevidade, precisa estar a serviço de uma terceira coisa. Ele diz: como assim uma terceira coisa? Né? Ou filhos, ou algo que seria, por exemplo, projetos em conjunto, ou a serviço de Deus. Até se a gente pesquisar mais profundamente o significado do matrimônio, né, que é essa união mais profunda, espiritual, entre um homem e uma mulher, que se consolida num casamento e tudo mais, o propósito mais profundo dessa ritualística, dessa simbologia é homens, o homem e a mulher, ou o casal, né, se unir para juntos servirem a Deus e servirem também, né, a família, e servirem um ao outro, se tornando juntos ferramentas do divino, potencializadas, um potencializando o outro como uma expressão do feminino sagrado, uma expressão do masculino sagrado, em prol da expressão das virtudes, virtudes masculinas, virtudes femininas, no seu entorno e na sociedade. É que isso foi sendo perdido, né, ao longo da história, esqueceu-se. Tem ali a tradição, mas ninguém nem se questiona mais qual é o propósito que está por trás. É só juntar, mas não é isso, né. A simbologia, o significado foi sendo perdido ao longo do tempo. Então, traz, determinadas consequências, por isso que a gente vê também tantos casais ou casamentos sem base, né, sem direção, sem valores a serem seguidos, tá. Pessoal que está no Instagram, entra pelo link do perfil e acessa o YouTube, que está com slides, para vocês acompanharem os slides. E então um relacionamento de casal, ele tem força quando ele está a serviço de algo. Por isso que, inclusive, é um ensinamento sistêmico, o Bert Hellinger também reforça isso, que casais que decidem não terem filhos ou não estarem a serviço de um projeto, de uma ONG, a serviço de muitas vidas juntos, com propósitos maiores do que a sua própria relação, eles terminam mais facilmente. É porque é a lei dos números, né? Quando une o 1 e o 2 une, precisa formar um terceiro, como se fosse um triângulo. Um aqui e o outro aqui. E eles precisam gerar alguma coisa juntos para esse casal ter força. O que que é essa coisa junto? Pode ser um filho ou pode ser outra coisa, mas criarem e darem movimento a algo juntos, pôr para frente essa energia do casal, porque essa junção dessa polaridade entre os dois
precisa gerar uma terceira coisa. Senão essas energias elas não entram no movimento criativo e o casal perde força. Então é algo para gerenciar nas relações de casal e sempre a serviço de algo maior. Muitos casais ficam sem força, sem base, sem alinhamento, porque estão muitas vezes muito distantes de valores espirituais, que é muitas vezes o que segura quando determinadas dificuldades se apresentam. Então, se não olham para Deus junto, fica com vulnerabilidades maiores dentro da relação. E aí, o outro ensinamento diz o seguinte, ó: quando o amor do casal está fluindo plenamente entre eles, também fluirá plenamente para o filho. Quando o amor de casal esmorece entre eles, também afetará o amor em direção ao filho, porque ambos estão dentro do filho. Entendam o seguinte: o filho é o quê? O filho é uma junção do pai e da mãe e da alma dele, né? É um processo trino. É um processo trino. A energia do pai, a energia da mãe e a energia da alma. É uma trindade, né? E pensem no seguinte, ou seja, o pai está dentro do filho, a mãe está dentro do filho, ok. Então, se no relacionamento, se no relacionamento de casal, o amor, a admiração, seja o que for, principalmente se a exclusão acontece entre o casal, quando esse casal olhar em direção ao filho, aquela parte que representa o outro dentro do filho ficará afetada nesse amor. Então, por exemplo, assim, vamos supor que a mãe ali, ela tá com uma dificuldade com o pai. E quando ela olha o filho é, como se fala, puxou para o pai. Quando a mãe olhar para o filho e ver o pai no filho, se aquilo tiver mal resolvido entre eles, e principalmente se houve uma exclusão, desse lado do marido, esse amor pelo filho vai ter uma dificuldade de fluir. Por exemplo, tem muitos pais, muitas mães que têm muitas vezes umas descargas, umas questões de irritação e de raiva com os filhos, que na verdade nem é com o filho, é com a parte do marido ou a esposa que está ali dentro do filho. E aí tem dificuldade de fluir aquele amor do filho, porque o filho é uma junção, do casal, entendem? E aí ele diz o seguinte, ó: tudo que o homem e a mulher amam e admiram em si mesmos e no parceiro, amarão e admirarão no filho. Tudo o que os irrita e os incomodam em si mesmos e no parceiro, também os irrita e incomoda no filho. Onde os pais se dão bem em sua relação conjugal, se darão bem com os filhos. Onde se dão mal em sua relação conjugal, se darão mal com os filhos. Corrigir a relação do casal, mesmo que separados, melhora para os filhos e com os filhos. Ou seja, melhora a vida dos filhos em termos deles ficarem mais leves, mais fortes, mais livres de padrões sistêmicos e também no relacionamento dos pais com os filhos. Por quê?
porque é como se, didaticamente falando, se 50% do filho é leal à mãe, na alma, e 50% do filho é leal ao pai, na alma. Então, sempre uma parte do filho ficará tendenciada a se apoiar numa direção e outra parte numa outra direção. E quando está um conflito nesse sentido entre os pais, uma parte do filho é como se o filho puxasse, né, uma parte dele para cada lado. Ele se sente, né, dilacerado, se sente rasgado, porque na alma dele ele quer essa harmonia. E aí quando tem questões de exclusão, independente de qual foi o motivo ou quem fez a exclusão, né, na família, uma parte da criança é afetada, porque uma parte dela, do filho, pode ser mais adulto também, é leal ao pai ou é leal à mãe. Então, vamos supor, se o pai exclui uma característica da mãe, por exemplo, fala para a filha: olha, você não pode ser assim, igual a sua mãe nisso. Isso é uma exclusão. A parte da filha que é leal à mãe vai grudar, vai grudar nesse lado da mãe, porque não admite exclusão, e aí vai representar justamente isso na sua própria vida, replicando características da mãe ou um destino da mãe. E justamente essa característica, por exemplo, que esse pai não gosta na mãe, é o que vai gerar o conflito entre a filha e o pai, porque é o lado que o pai não se dá bem com a mãe, mas esse lado da mãe tá na filha, e não tem como não tá. Por isso que, mesmo que em pais que muitas vezes se separaram quando casal, se eles, quanto mais eles conseguirem manter, criar, sustentar ou refazer uma harmonia entre eles, mais leve fica no relacionamento deles com os filhos. Cuidar da relação do casal é cuidar do filho. Por isso que normalmente quando as pessoas vêm solicitar constelação, constelar os filhos, primeiro passo tem que ajustar da base, da raiz, da onde esse filho nasceu. Primeiro passo tem que ajustar o relacionamento do pai e da mãe entre eles. Aí depois que você passa a ir mais especificamente no relacionamento do filho com o pai ou com a mãe, ou aí com alguma questão ancestral que o filho possa estar puxando, ou entre os irmãos. Em grande parte dos casos, na maioria dos casos, o filho ou filha está canalizando alguma problemática de casal dos pais, né. Boa noite para quem tá chegando agora, que bom que vocês estão aqui, fico feliz de ter vocês aqui com a gente. Bora lá continuar nossos ensinamentos, tá. E estão conseguindo entender esse ensinamento? Dá um ok para mim, se ficou bem entendido essa correlação, né, a presença do pai e da mãe no coração do filho, por isso que tem movimentos sistêmicos na constelação que você precisa
você precisa ajustar nas crianças elas permitirem que o pai e a mãe fiquem juntos no coração delas em harmonia. Porque, vamos supor, às vezes teve um conflito ali entre o pai e a mãe. E aí essa criança tomou as dores da mãe, por algum motivo. E por um motivo que não tem nada a ver com ela, por um motivo que ela puxou uma questão ali do casal, não tem nada a ver, o pai não fez nada diretamente com para a criança, por exemplo. Essa criança pode, em lealdade à mãe, não deixar o pai entrar no coração, entendeu? Então, em lealdade à mãe, não deixa o pai entrar, ou em lealdade ao pai, não deixa a mãe entrar. Então, tem movimentos sistêmicos que você precisa ajustar ali para a criança permitir que os dois fiquem no coração ao mesmo tempo. Muitos de vocês que podem estar com dificuldade com o pai, com a mãe, seja o que for, às vezes vocês não têm, né, assim, uma questão direta, vocês com o pai ou com a mãe, mas vocês não deixam o outro entrar plenamente no coração, porque vocês estão numa lealdade perante o outro, né? Tomou a dor do outro. E aí é você entrando numa questão que não é sua, né? Puxando dores e cargas de um dos dois que está atrapalhando a sua conexão com os seus pais. Maravilha. E aí, o alinhamento é extremamente importante, um alinhamento de mentalidade, já avançando num outro tema, que é a questão de fertilidade. Muitos casais têm problemas com fertilidade, ensinamento sistêmico para a área de casal nesse sentido, tá? Que acontece? Um dos problemas, quando um casal está com dificuldade nas questões de fertilidade, isso já está demorando um pouco, começa muitas vezes criar uma tensão na relação. Lembra que eu falei para vocês que o relacionamento de casal, né, ele ganha força quando ele está voltado a uma terceira coisa, que pode ser filhos, projetos, propósito divino em conjunto, precisa estar orientado, olhar juntos numa mesma direção, potencializando um ao outro. E muitos olham para essa questão de filhos, né? E muitos querem muito, tem todo esse objetivo de vida que é muito importante. E quando está barrado de alguma maneira, muitos casais podem entrar em dinâmicas complicadas e acabarem tendo um certo afastamento. Muitos casais se unem ainda mais para superar essa questão. Agora muitos já não já começa a criar uma certa insatisfação, um toda uma carga emocional entre eles que começa muitas vezes desligar a afetividade e intimidade. E isso no longo prazo cobra um preço, né. Então é importante trabalhar para corrigir, porque muitas questões de infertilidade têm a ver com dinâmicas sistêmicas, com karma ancestral, com karma, espiritual, com questões nutricionais, tem vários motivos que precisam ser cuidados, tá. Eu e a Marina, a gente estava com uma certa dificuldade, já fazia um tempo que a gente estava com esse objetivo,
E a gente fez diversas questões, né, para liberar. Demorou quase um ano para a gente conseguir, né? Então, assim, partindo do princípio até pouco tempo, tá dentro do que se espera, né? Mas mesmo assim já começou a trazer umas determinadas emoções, dinâmicas para serem olhadas, né? E a gente fez processos com a constelação, processo com a apometria, processo nutricional, a gente cuidou em todos os níveis. E foi logo um pouco depois de um tempo de uma constelação que a gente fez, que foi bem intensa, trabalhamos os dois lados, tanto a minha ancestralidade quanto a dela, que a gente conseguiu o processo de gravidez. Só que teve um alinhamento principal que se, se o casal não ajusta na sua mentalidade, intenção e postura, atrapalha muito, muito. E inclusive na página 61 ele coloca um exemplo nesse sentido, né? Que muitos casais, quando estão nessas questões de tentativa de gravidez, eles se conectam amorosamente e sexualmente como um meio para um fim. E aí fica aquela coisa do hiperplanejamento. E quando vai namorar, é namorar para engravidar. E com todo aquele controle da vida, com toda aquela intenção, aquele negócio que acaba afetando a energia e a conexão do casal. E isso atrapalha muito, porque quanto maior o foco estiver no momento de conexão do casal, o foco estiver neles por eles, que é o mesmo motivo que o Bert diz lá que o casal deve se conectar, eles por eles, né? Essa conexão profunda de alma e não por questões superficiais, mais força tem para o processo da fertilidade. Por exemplo, o momento que eu e a Marina a gente conseguiu a nossa gravidez foi tipo no final do ano, que a gente estava desencanado, já estava cansado de férias, sabe quando a gente já tira o foco de tudo e nem pensamos nisso, nem nada. E aí você soltou, desapegou e a gente foi curtir as nossas férias ali por nós, entendeu? Para descansar, para se conectar. E foi aí que aconteceu. E nesse capítulo aqui, ele fala exatamente isso, que um casal, ele relata um casal que estava há muito tempo buscando a gravidez ali, porque eles queriam corresponder à responsabilidade deles na conservação, da espécie humana. Olha que processo mental, como que eles estavam, sabe, controle mental para conseguir a gravidez. E aí o terapeuta sugeriu: "Ó, por que que vocês não soltam isso e apenas olham para si mesmos e se entregam simplesmente à paixão de um pelo outro e tal, e desapega disso". E aí eles ouviram o terapeuta e só se conectaram eles por eles mesmos, focando no casal e não como um meio para um fim. E aí, em poucas semanas, ela conseguiu a gravidez. Então eu percebo vários relatos. Teve um casal de amigo nosso que a gente conversou recentemente que foi a mesma questão. Ele falou que quando eles soltaram, entregaram para o divino e se conectaram por eles mesmos, fluiu. E aí numa segunda gravidez, a mesma coisa, quando eles forçaram de querer controlar a vida ali na hora que quer e tanto o que, não conseguiram. E a hora que soltaram,
Conseguiram. Isso principalmente porque o corpo da mulher precisa estar, para estar na plena fertilidade, o corpo da mulher precisa estar no auge do yin, do feminino, do receptivo. Se ele ficar tenso com o processo, rígido, querendo controlar demais, fica antinatural. Fica um solo na sua característica menos receptiva, como se fosse um solo duro, né? Seco. Então, mulheres que querem engravidar, tomem cuidado nesse sentido. Tudo bem? E aí ele consolida aí ensinamentos nessa questão mais íntima do casal, colocando a importância de cuidar da intimidade sexual do casal, evitando tornarem-se outros tipos de papéis dentro de uma relação. Como, por exemplo, amigos, virou amigo já faz um tempo, virou irmãos, tá aquela coisa fria, porque se você for parar para pensar, o que mais, a principal questão que diferencia um relacionamento de casal de um relacionamento entre irmãos é essa parte íntima, né? Quando isso apaga, vira um outro tipo de relação. A tendência de mudar de papéis é muito grande. E aí, a partir do momento que muda de papel, a chance de ter projeções sistêmicas aumenta infinitamente. De começar a enxergar o irmão no outro mesmo, de começar a enxergar o pai ou a mãe no outro, e aí isso vai gerando um distanciamento gradativo. Não pode não pode negligenciar a questão de conexão entre o casal. Se está com problema, vai tratar o problema, porque muitas vezes o casal se desconecta porque tá com aquele empilhamento emocional, né? Toda aquela carga de emoções negativas, reprimidas entre um ou outro, que não foi resolvida, aquilo vai criando um campo de tensão e de distanciamento, que vai desligando gradativamente a intimidade. Principalmente em casais de longo prazo, essa é uma questão muito recorrente, esse empilhamento emocional. E aí, se não vai limpando isso com processos terapêuticos, o casal é, vai se desligando. E aí deixam de ser um casal, viram um outro tipo de relação. E depois para recuperar é mais difícil. Já se chama um processo de amor à segunda vista. E precisa fazer todo um trabalho de reconexão para ir reapaixonando, né? Reconquistando. E aí o Bert diz assim, ó: pela consumação do amor, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E ambos se tornam uma só carne. O mesmo vale para a mulher. Aí esse é um processo, tá? Cuidado, levar ao pé da letra a palavra ali, o deixa. Não é abandonar o pai ou a mãe, que nem muitos pensam. É um processo energético, na alma, é a regência, a influência, o local onde a energia vai estar predominantemente instalada. Né? Até quando vocês ouvirem nas constelações assim, olha, aquele filho está na regência da mãe, na esfera da mãe, ou aquele filho está na esfera do pai. O que que é isso? É quando a energia tá, é igual o Sol, não tem o planeta girando, tá num processo ali de alma e energético mais apoiado na influência, na gravitação do pai ou da mãe. Então,
Quando um homem e uma mulher se avançam numa relação séria mesmo, de verdade, que que deseja que passe de níveis, a esfera de influência desse filho ou filha não pode estar ainda numa predominância com o pai e com a mãe, porque senão essa pessoa, ela estará indisponível indisponível para o novo relacionamento. Isso é simbolizado pelo processo do casamento. Parem para pensar como que é o casamento. O casamento não é o pai chegando com a filha e entregando a filha para um outro homem. Depois a mãe chegando com o filho e entregando o filho para uma outra mulher. Na ritualística ali já está simbolizado o que deve acontecer. E quando esse processo ele não é consolidado de verdade e fica-se amarras com o sistema de origem, ou o processo que se chama de filhinho da mamãe e filhinha do papai, que é quando o filho ou a filha recusa-se ter esse corte do cordão umbilical e sair dessa esfera de influência, vai ter problemas. Num médio espaço de tempo, num curto espaço de tempo ou num longo espaço de tempo, vai ter problema, tá? Vou ler aqui o que ele fala sobre filhinho da mamãe e filhinha do papai. Não sou eu que estou falando. Ó, portanto, as ordens do amor entre o homem e a mulher envolvem também uma renúncia, que já começa na infância. Pois o filho, para tornar-se um homem, precisa renunciar à primeira mulher em sua vida, que é a sua mãe. E a filha, para se tornar uma mulher, precisa também renunciar ao primeiro homem de sua vida, o seu pai. Por essa razão, o filho precisa passar cedo da esfera da mãe para a do pai, e a filha precisa retornar cedo da esfera do pai para a da mãe, permanecendo na esfera da mãe. Por quê? O filho nasce mais já grudado, por causa das polaridades invertidas, já nasce mais grudado com a mãe. E a filha nasce mais grudada com o pai. Permanecendo na esfera da mãe, frequentemente o filho só chega a ser um eterno adolescente e queridinho das mulheres, mas não plenamente um homem. E persistindo na esfera do pai, a filha muitas vezes só se torna uma eterna adolescente e uma namoradinha dos homens, mas não uma mulher. Quando um filhinho da mamãe se casa com uma filhinha do papai, ele frequentemente busca uma substituta para sua mãe e a encontra na mulher. E a mulher busca um substituto para o seu pai e o encontra no marido. Quando, porém, um filho ligado mais à esfera do pai se casa com uma filha mais ligada à esfera da mãe, eles têm mais chances de formarem um par bem-sucedido. De resto, o filho ligado ao pai costuma se dar bem com o sogro, e a filha ligada à mãe geralmente se dá bem com a sogra. Ao contrário, o filho ligado à mãe frequentemente se relaciona melhor com a sogra do que com o sogro, e a filha ligada ao pai melhor com o sogro do que com a sogra. Não é uma regra 100%, porque tem muitas outras dinâmicas sistêmicas que podem influenciar esses relacionamentos, mas é uma tendência muito forte, porque sogro e sogra atuam como se fosse um processo de tipo mãe secundária e pai secundário. Quando você tem questões mal resolvidas com a sua mãe, inconscientemente elas acabam sendo projetadas na sogra.
questões mal resolvidas com o pai e inconscientemente acabam sendo projetadas no sogro. Tá? Então, quando tem essa questão de filhinho da mamãe e filhinha do papai, é bem perigoso, porque ocorrem as projeções, né? Porque aí as pessoas entram no relacionamento amoroso apoiadas na criança interior. E aí situações de ciúmes, dependência emocional, aí é um ingrediente constante, porque os ciúmes, na verdade, é uma forma oculta de projeção do medo de abandono e rejeição que, na verdade, aconteceu no sistema de origem. Por exemplo, se a pessoa traz trauma da família dela de abandono ou rejeição, ela vive uma eterna insegurança no relacionamento amoroso, porque ela projeta no companheiro ou na companheira o abandono paterno ou materno. E esse ciúmes é um medo de, um dos motivos, é um medo de acontecer esse abandono, essa rejeição de novo que ela trouxe do sistema de origem. Tá? Porque ela vem com uma insegurança de base, ela vem com uma insegurança que vem do seu próprio sistema. E dependência emocional é quando a pessoa coloca a sua própria criança interior no colo da outra, para que a outra salve essa criança dessas lacunas que ficaram do seu sistema de origem. Então, a pessoa traz, e normalmente é uma simbiose, porque atrai pessoa com padrão parecido. Então, a pessoa traz uma falta, um buraco da criança interna que vem do seu sistema, com uma falta, um buraco da criança interna do sistema do outro, aí gruda, né? E um fica como se fosse a salvação da criança interna do outro, sugando um ao outro, né? Você é minha salvação. A salvação do quê? Do meu sistema de origem. Como a pessoa veio, né, com essas faltas e lacunas do sistema de origem, ela coloca no outro essa responsabilidade de compensar aquilo que ficou em aberto da sua família. Quando a pessoa está preenchida e bem plena de amor, bem resolvida com o seu sistema de base, ela já chega mais para um relacionamento mais saudável na relação de casal. Tem menor chance de acontecer essas projeções. Tá? Aí um outro ensinamento sistêmico. Quanto maior o número de vínculos, mais facilmente termina o próximo. Portanto, para dar certo esses relacionamentos que vêm depois de muitos vínculos, o amor e a ordem precisam ser maiores. Parem para perceber. Uma pessoa termina um primeiro casamento. O primeiro casamento, ele vai ser o mais difícil de todos de terminar. O segundo casamento termina mais fácil que o primeiro. O terceiro casamento termina mais fácil que o segundo e com o terceiro. Um quarto casamento termina mais fácil que os outros 3 anteriores. É daí que vem esse ensinamento. Pode ver algumas artistas que têm 15 casamentos, 20 casamentos. E não é só casamento, às vezes é muitos relacionamentos sérios também, ou muitos parceiros também de ordem sexual, também influencia nesse sentido. Tá? Por quê? Porque esses vínculos anteriores, eles não deixam de existir. Eles continuam pertencendo ao sistema da pessoa. Eles passam a pertencer e continuam pertencendo. Quanto mais intenso for o vínculo, ou quanto mais de longo prazo, mais influência tem. É nessa questão. Por isso que, e aí se você, aí para que
um relacionamento que venha depois desses diferentes vínculos, para que possa dar certo, o nível de amor tem que ser maior, porque o amor é a cola, é o que gruda, é o que mantém junto. E não só isso, a ordem também precisa ser maior. E qual que é a ordem? É respeitar e honrar os relacionamentos que vieram antes, porque foram eles que deram espaço e que fizeram atrair o relacionamento que veio depois. E porque é uma parte da pessoa, nunca vai deixar de existir aquela relação. É como se fosse uma parte daquela pessoa. Então, esses relacionamentos que, por exemplo, segundo casamento, terceiro casamento, pessoas que se conhecem numa idade mais avançada, que já teve muitos outros parceiros, o nível de amor, parceria, precisa ser maior para manter os dois juntos, porque senão termina mais facilmente. E o nível de ordem, respeitar as 3 leis sistêmicas, também precisa ser maior. Aí pode dar certo, tá. E outro ensinamento que ele coloca nessa parte sobre ânima e ânimos. O que que é ânima e ânimos? Para quem não sabe, ânima é a polaridade feminina dentro de nós. Ânimos, a polaridade masculina dentro de nós. Mais especificamente, se usa ânima para se referir ao lado feminino que está dentro do homem, e animus, o lado masculino, que está dentro da mulher. Esse foi um conceito trazido pelo psicanalista, o Jung. Ele aprofundou mais nessa questão das polaridades. Todos nós temos essa questão da polaridade feminina e masculina dentro de nós, sendo que o homem ele é regido pela energia masculina e a mulher regido pela energia feminina, é uma regência de nascimento. E aí, dependendo de vários tipos de circunstância, essa polarização da energia masculina e feminina dentro de cada um pode variar. Para quem assistiu para quem assistiu a aula do resgate da energia feminina lá, eu explico isso em detalhes. Esses tipos de polarização que gera os determinados arquétipos masculinos, arquétipos femininos, dependendo da quantidade de energia masculina e feminina que tem cada um. Isso vai determinar qual é o tipo de masculino e feminino que você apresenta na sua vida. E o que o Bert Hellinger fala aqui? Que, ó, para que a relação de casal entre o homem e a mulher cumpra o que promete, o homem deve ser homem e permanecer homem, e a mulher deve ser mulher e permanecer mulher. Assim, o homem deve renunciar a se apropriar do feminino e a possuí-lo, como se pudesse se tornar mulher e ser uma mulher num relacionamento com uma mulher. Só um parênteses aqui, tá? Não estamos falando de relacionamentos homossexuais, que seguem a mesma a mesma dinâmica de completude entre masculino e feminino que tem dentro de cada um. Estamos falando de um homem e uma mulher que querem se relacionar e fazer dar certo. Então, nesse caso, tá? O homem deve renunciar e se apropriar do feminino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se uma mulher e ser uma mulher para essa mulher. E a mulher precisa renunciar a apropriar-se do masculino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se homem e ser um homem para este homem. Em um relacionamento de casal, o homem só é importante para a mulher
quando é e permanece homem. E a mulher só é importante para o homem quando é e permanece mulher. Se o homem pudesse desenvolver em si o feminino plenamente e possuí-lo nessa relação, ele não precisaria da mulher. E se a mulher pudesse desenvolver em si o masculino e possuí-lo, não precisaria do homem. Por isso, muitos homens e mulheres que desenvolvem em si as características do outro sexo frequentemente vivem sós, porque eles se bastam, eles já estão preenchidos dentro de si com as duas polaridades. A gente vê muito isso, principalmente no feminino, isso é mais comum, ou no homem que é o filhinho da mamãe, é aí que tá o problema do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. Por quê? Porque o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, eles já estão preenchidos da energia feminina e masculina que lhe falta por meio do pai e por meio da mãe. Então, eles não precisam de uma nova mulher ou de um novo homem. É por isso que o Bert fala que esse corte, essa renúncia ao feminino que vem da mãe por parte do homem e ao masculino que vem do pai por parte da mulher, e é por isso que favorece quando homens crescem com homens, mulheres crescem com mulheres, quando se quer ter relacionamentos de casal mais saudável. Porque se o homem já está preenchido ali, preenchido do feminino, porque ainda está na esfera da mãe, da avó, seja o que for, e a mulher na do pai, do tio, seja o que for, do vô, sobra pouco espaço para um outro homem ou outra mulher agregar, preencher aquilo que tá faltando. Por exemplo, se aquilo que a Marina me serve na minha relação, se aquilo que a Marina contribui para mim na minha relação com ela, eu ficasse sendo ainda nutrido constantemente pela minha mãe, por que que eu iria precisar dela? E vice-versa, entendeu? Então, o filhinho da mamãe e filhinho do papai traz essa complicação nesse sentido. E o problema do o casal que está despolarizado, despolarizado o quê? A mulher está no masculino e o homem está no feminino, e isso vai gerar afastamento. Por quê? Porque a mulher começa a perder admiração e respeito por aquele homem que está muito passivo, muito para baixo, muito retraído, muito fraco, a mulher começa a perder admiração e o homem começa a se sentir controlado, dominado, submisso pela mulher que está no masculino. Então é questão de tempo para gerar afastamento ou atrito. E aí gera atrito quando, por exemplo, a mulher está no masculino e aí o homem também está no masculino. Ele não quer ir para o feminino para polarizar, para dar encaixe. Aí dá o quê? Guerra de espada, aí dá briga. Ou se a mulher está no feminino e o homem também está no feminino, aí nada funciona na vida, né? Porque nada vai andar, fica tudo parado. E aí dá briga também, começa a gerar insatisfação, carência, né? Vira amiga da companheira. E aí é problema para um relacionamento de dar certo e ter longevidade, cada um na sua polaridade. Aí, assim, tem exceções, tá? Tem exceções. Tem alguns casais que a mulher está um pouco mais polarizada no masculino, o homem está um pouco mais polarizado no feminino, mas não é aquela diferença muito gritante e já é o padrão de ambos os sistemas familiares dos dois. Aí consegue sustentar uma certa harmonia ao longo do tempo.
mas é mais difícil encontrar esse tipo de dinâmica, são em alguns casos específicos. E aí ele traz o ensinamento também do seguinte, tá? Que tem a ver com a função de cada energia, que tem que explicar bem, porque pode gerar muitos mal-entendidos essa questão aí. Que tem muitas vezes quando se tratam esses ensinamentos de masculino e feminino. Mert Hellinger diz assim: o feminino deve seguir o masculino e o masculino deve servir ao feminino. Por quê? Isso tem a ver com a característica das virtudes masculina e feminina. Uma virtude yang, energia yang, que tem a ver com o quê? Iniciativa, coragem, liderança, visão à distância, né? Visionário, e o guerreiro que desbrava. Por isso ele vai na frente. Tá? Não é uma imposição moral, ou é por questão da característica masculina estar conectada com o atributo da liderança. Só que essa liderança precisa estar voltada ao quê? Ao feminino. O homem deve se curvar em respeito perante o feminino e servi-lo com a sua liderança. Por quê? Porque é o feminino que dá o quê ao masculino? Que deve dar o quê ao masculino? O sentido. Característica do feminino é o quê? É o sentido das coisas, é o profundo. Então, a liderança do masculino precisa estar indo em direção ao sentido que o feminino dá para ele. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Por que que eu faço o que eu faço? Da dedicação, o empreendedorismo, ou tudo, diariamente, os atendimentos, tudo que eu faço na minha vida, o que que dá o sentido? É em prol do quê? É em prol da minha visão de vida que foi construída com a Marina. É em prol da família, é em prol do nosso filho. Se tirar isso, o que eu faço, a energia, a força do que eu faço cai por terra, porque é isso que está dando o quê? O propósito, o motor. Eu estou a serviço de entregar uma vida melhor para ela, para o Ravi. Consegue entender? Se você tira isso, se você tira isso do feminino, o masculino vira o quê? Ganância. Se não tiver um sentido mais elevado dado pelo feminino, que é o quê? Uma esposa, que é o quê? O amor ao filho, ou o amor a uma causa, ou o amor a Deus, ele não está a serviço de algo maior, ele vai estar a serviço dele mesmo. É por isso que aí fica os masculinos distorcido, que está a serviço do ego, está a serviço de si mesmo. Aí vira ganância, aí vira só a luta pelo poder, aí perde o sentido. Entenderam? E por que também que o feminino segue o masculino? Porque o masculino tem a responsabilidade de proteger, de prover o feminino, de cuidar. Então, está nessa posição de, de zelar, de mostrar o caminho mais seguro, o caminho que já foi ali cuidado e preparado para seguir em maior segurança, na direção adequada, já desbravada por ele. Então, para quem não conhece o sentido desse ensinamento, do porquê que existe tem aquela palavra
que aí foi mal traduzida na Bíblia, que fala a palavra submissa lá, no fundo é esse o ensinamento que está por trás, ok? Aí outro ensinamento, projeções paternais e maternais prejudicam muito a relação de casal, porque no casal não pode existir hierarquia. Cuidado com o ímpeto de mudar ou educar ou salvar o outro, já que desnivela a relação. Quando a pessoa tem o ímpeto de mudar, de educar, de salvar, de transformar o outro, essa pessoa está num nível superior na relação, já existe uma hierarquia, está acima, está se colocando como mãe, ou como pai, ou como a salvadora ou salvador da outra pessoa. E aí já está um desnivelamento na relação. Tá uma pessoa aqui na relação tentando mudar, salvar, educar o outro, já está sendo um olhar de cima para baixo. E isso cria uma hierarquia na relação. Alguém está acima e o outro está abaixo. E na hierarquia, na relação de casal não pode ter hierarquia. Os dois precisam estar lado a lado, do mesmo tamanho, senão isso atrapalha principalmente no médio e longo prazo, tira a longevidade de uma relação. Então, de alguma maneira, um precisa baixar a bola e resolver as suas coisas, as suas sombras, as suas questões, ao invés de ficar olhando para as questões do outro, doar menos se estiver doando excessivamente nesse sentido, e o outro também doar mais, né? Só que com o outro se abrindo para receber, porque para se abrir para o outro se abrir para receber, ele precisa reconhecer que precisa de algo. Então ele precisa sair dessa posição de superioridade e entrar numa posição de vulnerabilidade, que é o que muitas pessoas resistem. O dar e o receber precisam ser gerenciados constantemente num relacionamento. O casal precisa se encontrar no meio em relação aos modelos que trazem de suas famílias. Então, o dar e o receber não é só nessa questão da doação. Doação de trabalho, doação de amor, doação de energia, doação de dinheiro, doação de tudo. Tudo isso precisa ser gerenciado. Por exemplo, se um do casal ele contribui mais financeiramente, o outro contribui mais de outra forma. Cada um doa o que tem da forma que pode dar. Porque cada um tem seus pontos fortes e cada um tem suas fraquezas, e é nos pontos fortes e nas fraquezas que o casal se complementa. E às vezes um consegue ser uma máquina financeira e a outra pessoa é uma máquina de amor. E se ambos contribuem, cada um com a sua forma, um com o serviço financeiro, o outro com o serviço amoroso e de união e de cuidado e de outras coisas, tá tudo certo, não é? Não precisa dar e receber ambos do mesmo jeito, na mesma linguagem do amor. É quando num termômetro interno, ambos sentem que, sabe, que estão se encontrando no meio, que estão se esforçando ao máximo para olharem um pelo outro ou pela sua relação e que também estão abertos ao máximo para receberem um do outro. E se encontrarem no meio também nas suas tradições e modelos que trazem das suas famílias, porque muitas vezes tem casais que se juntam e aí um fica tentando impor o jeito que é da sua própria família no outro. E isso é um problema. E aí tem que fazer tudo, precisa fazer tudo do jeito que é só da família de um. Porque na minha família a alimentação é assim, a organização da casa é assim, a religião é assim, tudo. Aí
muitas vezes um dos lados tenta, sabe, dominar totalmente todo o outro sistema e tradição e modelo que vem da outra família. Não, não pode. Precisa encontrar uma faixa de meio termo ali, onde no máximo fica 60, 40, sabe? Aquela faixa de meio termo onde se respeita a forma de ser, tradição, que cada um traz do seu lado, né? Cada um precisa ceder, ceder e receber num nível pareado. Assim, porque lembre-se, é uma relação, não existe relação entre duas pessoas só, é uma relação, eu sempre falo, é uma relação entre dois sistemas. Então, se um sistema tenta dominar, se apropriar totalmente do outro, não dá espaço para o outro se expressar também, isso cria um desnivelamento que fere a lei do equilíbrio e atrapalha as relações de casal. E aí o Bert diz: emaranhamentos com o sistema de origem ou com relacionamentos anteriores são as principais causas de insucesso na área de casal. Por quê? Porque a pessoa ou ela fica indisponível para a nova relação, para esse novo relacionamento, por causa desses emaranhados que a pessoa traz do seu sistema de origem, ou do relacionamento anterior, né? Uma parte da sua energia, uma parte da sua alma ainda está presa nesse relacionamento anterior ou no seu sistema de origem. E aí não flui, fica sem força ou disponibilidade para a próxima relação. E ou porque isso gera as repetições de padrão, que aí vai fazer com que na área de casal repita o padrão ou da família de origem ali, por exemplo, o padrão, o problema de casal dos pais, o problema de casal dos avós, ou um problema que já foi vivido numa relação anterior. E aí precisa ter uma intervenção sistêmica e emocional para soltar essas amarras sistêmicas e emocionais com a família de origem ou com o relacionamento anterior. Às vezes com os relacionamentos anteriores. Quando se termina ali, né, 2, 3 relacionamentos e deixa tudo mal resolvido no meio do caminho. A pessoa fica energeticamente amarrada. Aí um outro processo que atrapalha também, que o Bert fala, é o que ele chamou de morte ali da identidade. O que acontece? Ocorre uma resistência em relação ao processo de transformação pessoal, morte da antiga identidade, para que a relação avance de nível e continue progredindo. A velha identidade empaca uma nova realidade que precisa de uma nova personalidade. Ou seja, como assim? Bom, se eu for analisar a pessoa que eu era antes de começar com a Marina e a pessoa que eu sou hoje, eu não sou mais a mesma pessoa. Quem me conhecia, me conhece, sabe. Eu passei por todo um processo, não foi de uma vez, mas foi gradativo de transformação para atender às necessidades de evolução e crescimento dessa relação. E aí, por exemplo, a pessoa tem muitas pessoas que estão com 35 anos e tá no relacionamento de casal e ainda está se comportando como aquele jovem, por exemplo, de 23 anos que só ficava com os amigos, só nas curtição e com os mesmos programas e com os mesmos amigos, fazendo as mesmas coisas. Aí a pessoa parou no tempo. E aí aquela identidade que precisava ser transformada para, por exemplo, assumir um casamento, assumir um filho, assumir novas responsabilidades, a identidade não avançou. E aí
o relacionamento fica empacado na sua evolução e crescimento. Aí a mulher ou o homem não se sente seguro para casar, não se sente seguro para ter um filho com aquela pessoa, porque percebe que ela parou no tempo, ela não avançou com as identidades, no crescimento e transformação das suas identidades para estar um homem mesmo, uma mulher mesmo, no processo de relacionamento ali, de casal. Então, esse apego com fases da vida atrapalha muito, principalmente os homens. Os homens travam muito na época de faculdade, né, na época de curtição, na época dos amigos ali, que normalmente é uma fase de muita liberdade, né, muita diversão. E aí, em comparação com fase de responsabilidade, muito homens muitos homens resistem, né, querem ficar, nessa pseudo, né, liberdade dos tempos aí de jovem, adolescente, né, que tudo tem seu ciclo, tudo que precisa ter um fim e precisa encontrar a sua alegria, sua diversão, seu prazer, sua realização nas outras fases da vida também. E aí o Bert finaliza esse capítulo trazendo a questão, uma reflexão sobre a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Porque, assim como na área de casal tem projeções, na área espiritual também. Como assim? Muitas pessoas, quando vão se relacionar com Deus, quando vão entrar num caminho espiritual, num caminho de autoconhecimento, projetam suas identidades feridas ou suas questões sistêmicas mal resolvidas nessa relação. Por exemplo, solicitar exigências perante Deus como uma criança que ficou ressentida por falta de algo. Está projetando pai ou mãe sem perceber. Muitas vezes a pessoa ali no processo de oração fica fica de birra com Deus, vai na igreja, fica conversando com Deus como se fosse igual estaria conversando com seu pai, com a sua mãe, né? E projeta esse tipo de conexão. Às vezes tá com uma raiva ali do pai, da mãe, projeta essa raiva em Deus, ou projeta uma carência das suas questões, que no fundo é uma carência sistêmica. Olha o que ele fala aqui, ó, para finalizar. Ó. As ordens do amor que nos acompanharam em nossos relacionamentos anteriores também afetam nossa relação com a vida e com o mundo como totalidade, ou seja, na nossa relação com o divino. Por conseguinte, podemos relacionar-nos com essa misteriosa totalidade, Deus ou divino, da mesma forma como uma criança se relaciona com seus pais. Então, buscamos um Deus Pai ou uma grande mãe, acreditamos como uma criança, esperamos como uma criança, confiamos como uma criança, amamos como uma criança a Deus. E, como uma criança, talvez tenhamos medo desse ser, né? Como muitos têm medo de Deus, como uma criança tem medo do escuro, dos monstros, né? E ou então nos relacionamos com essa totalidade misteriosa como com nossos antepassados e o grupo familiar. Sentimos-nos como seus consanguíneos numa comunidade de santos, mas também como no grupo familiar, como rejeitados ou escolhidos, segundo uma lei implacável, cujos decretos não entendemos ou não podemos influenciar. Ou ainda, tratamos a totalidade misteriosa como alguém equiparado aos demais num grupo. Tornamo-nos seus colaboradores representantes. Negociamos ou firmamos uma aliança com ela. E regulamos por um contrato os direitos,
os deveres, o dar e o tomar, os ganhos e as perdas. Ou tratamos a totalidade misteriosa como se tivéssemos com ela uma relação conjugal, na qual existem um amado e uma amada, um noivo ou uma noiva. Ou nos comportamos diante da totalidade misteriosa como pais se comportam diante de seus filhos, dizendo-lhe o que ele fez de errado e o que ele precisa fazer melhor, questionando sua obra, e se este mundo não nos convém como ele é, querendo nos salvar dele e salvar outras pessoas. Ou, finalmente, quando nos relacionamos com o mistério desse mundo, relegamos ao passado e esquecemos as ordens do amor que conhecemos, como se fôssemos rios que já alcançaram o mar e caminhos que já chegaram à meta. Ou seja, muitas pessoas projetam questões sistêmicas mal resolvidas no seu relacionamento com Deus. Inclusive, o Bert Hellinger fala que muitas pessoas que ficam muitas vezes obstinadas, sabe, dessa forma desequilibrada e descontrolada pela espiritualidade de uma maneira disfuncional, está procurando ou o pai ou a mãe projetando em Deus, ou está procurando uma pessoa falecida que está do lado de lá. Aí a pessoa está apegada a alguém que está no plano espiritual e fica só olhando para lá, só olhando para lá, só olhando para lá, e esquece da vida aqui. Então, até para a gente seguir a nossa espiritualidade de uma maneira mais saudável, nós precisamos ter esse conhecimento sistêmico, fazer os nossos alinhamentos sistêmicos e assim seguir o nosso caminho de transformação e de evolução de uma forma cada vez melhor. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Para quem não conhece, nós temos uma formação em constelação familiar na água, tá? Se você quer conhecer, gosta desses assuntos de constelação, acesse o link do perfil e a descrição desse vídeo, que tem informações mais detalhadas para vocês. E amanhã, 7h15 da manhã, temos a live com o livro do Tony Robbins no @elderturi no Instagram e espero contar com vocês lá para a gente continuar o nosso estudo do Clube do Livro. Tá bom? Vejo vocês amanhã, 7h15 da manhã, no Instagram e um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima e divulguem aí para os terapeutas, buscadores, que vocês conhecem aí o processo da gravação. Um grande abraço.